botar mais campo na alimentação, é um ponto de muita reflexão, sabe? Porque aí dá de uma maneira, tem outras maneiras. A reflexão que tem, que seria mais profunda, é a seguinte, dependendo da maneira, será que, vamos dizer, o gama, o fóton, o W+, ele está muito acostumado à interação eletromagnética fraca. Antes disso, o grupo de Deleuze também tem a capacidade de ser trabalhando e cedendo, né? Essa situação. E eu acho que, vamos dizer, o caminho da unificação, né, assim, está mais por aí do que essa maneira de ser feita durante os dois costumes. Vamos discutir mais um pouco isso, tem que vai passar um pouco mais hoje para eu acho que tem, só completando assim, eu acho que tem duas coisas nessa tua aula. Uma é nós somos uma equação da espécie. Quando você faz a equação para o grupo, para a representação meio. E a outra é uma, vamos dizer, teoria de Gage da evolução. Quer dizer, você trabalha com lagrangianas evolutivas. Você trabalha com vai gerando estática dessa. Essas são duas reflexões. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou esse formalismo, essa formulação de segunda ordem, eu vou fazer menos detalhes, eu vou encaminhando, a formulação de segunda ordem, eu vou fazer menos detalhes, eu vou encaminhando as etapas para vocês irem completando, né? Então, formulação de segunda ordem, nós vamos partir da mesma ideia. Tenho N campos vetoriais, N bósons vetoriais, ainda sujeitos a uma simetria global. Então, não introduzimos, então, na formulação de segunda ordem, ela já começa com derivadas ao quadrado. Esse lagrangiano aqui, ele contém derivadas do campo ao quadrado. Portanto, se nós formos olhar as equações de campo, as equações de ordem O e grande, elas são equações de duas ordens na derivada. É dmi do f mini, é dmi. Então, são equações de segunda ordem. No formalismo de primeira ordem, o lagrangiano só tinha derivada de primeira ordem, porque o B substituía, fazia o papel do campo auxiliar, então era como se fosse um lagrangiano de Dirac, só com derivada primeira. E a equação de campo saía a equação do B, algébrica, e a equação do F. Então, eu tinha equações de primeira ordem, lagrangianos de primeira ordem, para reproduzir equações de segunda ordem. Aqui no formalismo de segunda ordem, não, nós vamos partir, esquece o campo auxiliar, nós estamos trabalhando mesmo como se fosse um conjunto de campos de Maxwell. Então, tá aqui, vai dar isso aqui. Então, é claro que, naquela mesma visão, primeira etapa, o que nós fizemos? Suponhamos que esses campos aqui estejam sujeitos a uma simetria global. Então, mesma ideia, simetria global, vamos tomar os campos A e I, então vamos seguir os mesmos passos, né? O A e I vai ser I, ômega A, GA, IJ, A, IJ. E aí, podemos tirar, então, a corrente. Então, temos essa simetria global. Estou partindo dessa equação F mil ao quadrado. Não tem B mil ao quadrado. Não tem B mil. F mil ao quadrado. Com essa transformação, esse lagrangiano aqui tem essa simetria. Lembrando que esse F é dmi ali menos dmi ali. Esse ômega é constante, não tem problema nenhum. Então, isso aqui, essa transformação é uma simetria desse lagrangiano. E aí, vai não? Não termina a equiparação dos índices. Ainda não. Estou refazendo um pouquinho desde o início mesmo. E aí vamos passar para o lagrangiano, vamos passar para a corrente conservada. Então, pelo teorema de Leibniz, já vou abreviar as etapas, já vou tirar o ômega A. Nós já temos, então, o conjunto das correntes que vai ser. Quando eu derivar o lagrangiano em relação a dmi a mi, eu vou produzir o F mini. Então, nós vamos produzir aqui uma corrente que vai ser F mi, I. Aí vamos produzir aqui o GA, IJ e o ANI, J. Então, essa corrente aqui, ela já não está trazendo D mini, ela está trazendo F mini, eu tenho segunda ordem. Então, aqui não tem D, não tem nada. Eu derivei, então, quando eu tiro a corrente, derivando isso aqui em relação à derivada do campo, eu vou dar isso, menos um fator meio, e vezes a variação do campo. Está aqui.
Então, eu sei quem é minha corrente. Então, vamos fazer agora a mesma história. Vou acoplar a corrente com o campo. E aí, eu vou ter que fazer a identificação do campo. Isso aí não muda. Por quê? Se está em primeira ordem ou em segunda ordem, não importa. A corrente, ela carrega o índice do grupo. E o campo carrega o índice da representação. Então, para poder fazer o acoplamento corrente-campo, que é o que a gente quer fazer, a interação do bóson diz que 1 é com uma corrente, então eu vou ter que, de novo, como no caso de primeira ordem, identificar. Então, até aí, a coisa vai surgindo muito parecida. Então, nós vamos identificar, então, o A com o I, para poder compor a interação J-MIA, A-MIA. Então, com isso eu vou seguindo exatamente como eu fiz no caso anterior. Só que agora eu vou introduzir no Lagrangiano a auto-interação. Simetria tudo global, tudo igual. Então vamos agora introduzir a interação. Então eu vou pegar o meu Lagrangiano livre de partida, que agora o índice I já é o índice A, então menos um quarto de F min A, F min A. E agora vou colocar aqui a corrente, o campo. Então agora vai entrar aqui a corrente. A corrente quem é? É F mi A. Aí agora GA BC A mi C. Modifiquei o Lagrangiano? Modifiquei. Tem a simetria? Tem. A simetria global ainda tem, tudo igual. Mesma questão que o Henrique tinha levantado. Faço a variação desse, a variação desse, e aí vou, aqui eu tenho F, aqui eu tenho F, então eu vou ter termos, né, que vão me dar, isso aqui então é invariante global. Só que eu modifiquei agora o Lagrangiano. Então vamos ter que tirar a nova corrente. Vamos tirar assim, vamos colocar assim, vamos tirar a corrente, que ela foi a corrente 1. Vamos chamar essa corrente como se fosse assim, uma interação. Corrente 1. E agora aqui vamos tirar a corrente 2. Que vai ser a mesma coisa. Ela vai ser DL. Ela faltou um A ali, Onde? na interação. Faltou a interação. Ah, faltou a minha, perdão. Faltou o mais importante. É a interação. Então, MB. aí. Então, peraí, eu chamei a corrente do chão, então eu esqueci. Na verdade, cara. Tinha que ser FMB. Exatamente. O F min quer dizer. A corrente ela tem que carregar, ela está carregando o BCA, BDCC e a minha. Obrigado pela correção. Então, a mesma história. Em invariante global faz a variação do F min e produz um F com esse F. Faz a variação desse F, desse cara produz um F com esse F. Então, é a identidade de Jacobi, isso é invariante global. Para fazer a invariância global, então, para ter a corrente nova, então eu vou pegar a segunda corrente, ela vai ser a derivada do Lagrangiano de interação em relação ao dmi ani a delta ani a. Mesmo estado. Essa corrente é J mi aí. Só que agora esse termo vai dar a mesma corrente. Quando eu fizer isso aqui, a contribuição que vem daqui vai ser a corrente antiga. Só que agora esse termo novo depende da derivada. Então, a corrente antiga, a corrente 2, ela vai ser, estou só indicando para vocês fazerem, ela vai ser a corrente 1. Só que agora, diferentemente do caso anterior, quando eu introduzi o autoacoplamento, quem vinha aqui era o B. E o B não tinha nada a ver com A. E o que tinha de A não tinha derivada do A. Só que agora, no formalismo de segunda ordem, na formulação de segunda ordem, eu tenho esse termo, a autointeração traz o F. E o F tem derivada do A. Então, esse termo vai induzir uma correção nova para a corrente. Quando eu fizer a derivada disso, desse termo aqui, vamos dizer de novo, a derivada de todo o Lagrangiano em relação a dmi e A, esse pedaço aqui reproduz esse pedaço aqui, dá o F mini, blá blá blá. Esse pedaço aqui vai dar uma contribuição nova. Quando eu derivar isso aqui em relação a dmi e a mi, eu vou produzir os deltas. Então, isso aqui vai me dar o GA, BC,
e vai me produzir, quer dizer, quando eu derivar isso aqui em relação a dmi ali, isso aqui vai ser aqui, dmi ali no fundo, menos dmi ali, vai produzir deltas de Kronecker, né? Então isso aqui desaparece simplesmente e vai me aparecer um termo novo que vocês vão fazer. Aí vai dar o A, vai dar a mi B, no fundo vai dar isso aqui, a mi C. Então eu gerei um termo que modificou a corrente. Então na segunda iteração, quando eu introduzo a interação, eu modifiquei a corrente. Então a corrente depois da interação já é outra. Então eu vou para a etapa 3, eu introduzo um lagrangiano que tem, então essa corrente aqui, então essa primeira corrente aqui tem isso, e agora eu vou introduzir o lagrangiano que tem essa corrente nova vezes o amiares. O termo novo é esse. Então quando eu introduzi agora o J2 contraído com o A, eu vou gerar um termo que antes não tinha, esse termo aqui. Eu vou gerar esse termo novo, eu vou gerar o G, A. E aí, vou multiplicar pelo A. Né? Quer dizer, então isso aqui é o A. Isso aqui ainda é. Isso aqui é esse termo vezes o delta A. Então já vem um terceiro A daqui. Está percebendo? Quando eu fizer a segunda corrente, eu vou estar derivando isso aqui em relação a isso, que me dá isso. Vezes o delta A, que me dá um outro A. Então, essa corrente da segunda iteração, ela vai ter 3 A's. Então, quando eu colocar isso no lagrangiano, quando eu agora acoplar a corrente 2 com A, ela já vai trazer esse pedaço aqui, que ao multiplicar por A dá esse. E vai me trazer o pedaço novo, que tem 3 A's. Quando multiplicar por esse A, vai dar um quarto A. Então, na segunda iteração, nós vamos ganhar uma interação quártica. E aí, essa é a corrente que eu cheguei. E aí agora, eu recoloco essa corrente no lagrangiano. Só que essa corrente, ela não tem nenhuma derivada de A. Então, quando eu colocar ela, quando eu coloquei esse termo, que apareceu o termo cúbico em A e o termo quártico em A, nessa segunda iteração, eu não modifiquei mais a minha corrente. Por quê? Porque daqui não vai sair nenhuma contribuição nova, porque não tem termos em derivada de A. Então, no formalismo de segunda ordem, eu tirei, depois que eu coloquei a primeira autointeração, eu modifiquei a corrente. Aí a corrente que veio da primeira autointeração, ela gerou ainda uma outra autointeração, que é essa parte. Agora, se eu coloco isso no lagrangiano, eu geraria um termo quíntico em A. Só que esse termo aqui não vai dar nenhuma contribuição para a corrente. A corrente para aqui. Quando eu colocar isso no lagrangiano, quando eu coloquei isso aqui, que é o termo quártico, e derivar em relação a DDA, esse termo não contribui. Então a corrente que apareceria após essa introdução é a mesma do passo precedente. Então o formalismo de segunda ordem, ele me dá apenas um passo a mais, que é quando aparece a interação quártica. Para nós lá, isso apareceu quando eu tomava o Bmini ao quadrado. O Bmini tinha a mi ali no comutador. Quando eu elevava ao quadrado, aparecia o termo quártico. Então, de novo, fazendo a formulação de segunda ordem, vocês vão chegar à conclusão no final do dia que o F mini vai dar exatamente o que nós tínhamos obtido. Vai dar dmi a mi menos dmi a mi mais F a BC, ou menos F a BC a mi B a mi C. Então, esse termo que dá F mini, vai dar o termo quártico, é esse termo. Uma constante de estrutura vem daqui e a outra vem daqui, porque quando eu coloco aqui, eu estou colocando delta A, tem um outro F, que é exatamente esse termo ao quadrado, FAA vezes FAA. Então, fecha tudo. Então, na formulação de segunda ordem, a gente ganha exatamente a mesma teoria de Young-Mills, e aí com a mesma simetria global, que ficou local. Então, vamos fazer o seguinte. Então, só completar as tarefas intermediárias aí, mas é um passinho a mais, esse passinho aí é bem controlado. Então vamos só colocar as ideias no lugar,
para a gente fazer algumas ponderações, né? E depois o resto é técnico, é só pegar, elevar ao quadrado, você cálculo. Vamos só falar do que tem de essência assim, importante conceitual. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Da simetria do espaço, da simetria do grupo de Lorentz, do grupo de Lorentz restrito. Esse grupo, pegamos desse grupo a primeira representação irredutível com um conteúdo não trivial de espinhos, né, uma mistura de espinhos. Nós pegamos essa representação, meio só refazendo a história. Essa representação, ela tem espinho zero, espinho. Nós sabemos construir a teoria para esse objeto se propagar. A gente já sabe que livremente ele se propaga desse modo. E aí a gente já tem a simetria local. Qual foi a nossa premissa? Vamos supor que agora eu tenha um conjunto, uma família, nós já mostramos nas aulas precedentes, na primeira aula, que não tem física tirar a propagação do spin zero dessa representação, porque o spin zero dessa representação não daria caráter propagatório. Então, esse campo aqui, ele realmente é um modo estúdio. Só tem sentido eu fazer física nessa representação, só tem sentido eu fazer física com o spin 1. E aí a gente coloca agora um conjunto de spins 1, onde a gente pegou um conjunto de campos com uma simetria global, então está associado a uma simetria global. E essa simetria global, junto com essa simetria global, nós postulamos, nem postulamos, a gente conjecturou a possibilidade de autointeração. E aí, nós entendemos que é possível uma autointeração, desde que automaticamente essa autointeração sai de uma simetria local. E nós sabemos que a autointeração é caracterizada com essa simetria local. Essa é a essência, o que é fundamental para nós é a autointeração. A questão é, nós introduzimos uma simetria não abeliana desde o início, porque a gente viu que aquele lagrangiano local, global, perdão, ele tinha uma simetria bem estendida, ele tinha uma simetria em princípio SON para N campos globais, locais, N campos, perdão, reais. Só que teve um pedaço no meio do caminho que permitiu também uma generalização, que é o fato de campos vetoriais estarem na representação adjunta, para qualquer grupo de Lie simples, a representação adjunta é sempre dita uma representação real. Os grupos de Lie, né, dependendo da característica, vamos estudar isso no nosso grupo de teoria de grupo, né, no curso de teoria de grupo, os grupos de Lie, eles podem ter representações reais e representações complexas. A gente identifica uma representação real e uma representação complexa pelo calor de Young. Mas uma representação é dita real quando satisfaz a seguinte propriedade. Só que é um parênteses, é um pequeno parênteses de teoria de grupo. O conceito que nós estamos colocando aqui é o conceito de representação real. É importante, por exemplo, no modelo, além do modelo padrão, se a gente falar de neutrinos de Majorana, por exemplo, fica uma representação real. Então, uma representação real, o que é uma representação do grupo? A representação do grupo significa que eu tenho um espaço vetorial, um V2 nesse espaço, que se transforma de certa maneira, né, sobre a transformação do grupo. Então, matriz R vai em V. Esse grupo aqui, então, essa representação, esse grupo aqui é genérico, eu posso trabalhar, vamos supor que eu esteja trabalhando com um grupo
tenho representações unitárias, né? Então, vamos trabalhar com representação unitária, eu boto sempre geradores hermitianos. Então, eu boto esse I aqui. Então, a representação é unitária, R d'H é R-1, portanto, se a representação é unitária, os geradores são hermitianos. Isso é uma representação genérica, pode ser complexa. O que significa uma representação serial? Representação serial significa o seguinte: vamos tirar o complexo conjugado, não o hermitiano conjugado. O complexo conjugado, quer dizer, essa equação se lê assim: V' I, R, I, J, VJ. GA e J é os elementos de matriz geral. Vamos trabalhar com essa. Então, eu estou fazendo o conjugado complexo dessa equação, não o hermitiano conjugado. Então, eu vou pegar o conjugado complexo de cada componente desse vetor, V' I estar, é o R estar, V estar. Então, isso é o complexo conjugado da representação. Se eu faço o complexo conjugado, então, isso significa isso aqui, isso aqui. O elemento, quer dizer, a representação agora, complexo conjugada desse grupo, ela tem esses geradores aqui. Só que devido à ermiticidade dos geradores, tem isso aqui, ó, GA transposto. Está, é o GA d'H, isso aqui é o GA. Então, eu posso transpor essa equação, então eu tiro isso aqui daqui. Então, a condição de ermiticidade, a representação é unitária, e os geradores são hermitianos, isso aqui é consequência da unitariedade da representação. R d'H é igual a R-1. Quando eu tagar isso aqui, é menos aqui, GH. Então, se isso aqui é menos 1, então GH é igual a GH. Então, a representação unitária, os geradores são hermitianos. Da hermiticidade dos geradores, recorre isso aqui. Então, se a representação é complexo conjugado, GA estar, então, quer dizer, na representação complexo conjugado, R estar, tudo acontece como se os meus geradores fossem I, ômega A, menos GA transposto. Eu substituo isso aqui por isso aqui e trago o sinal menos para dentro. Então, na representação complexo conjugada, quando eu pego o complexo conjugado de uma representação do grupo de Lie, de um grupo de Lie, os geradores são simplesmente, então, o gerador na representação R estar, os geradores que eram na representação R, eram gerais hermitianos, eles passam a ser menos os transpostos. Claro que a álgebra de Lie é preservada. O que caracteriza a álgebra de Lie? O que caracteriza a álgebra de Lie é essa relação. GA, GV, I, F de A, BC, GC. Em qualquer representação, os geradores têm que satisfazer essa condição. Então, se eu agora pego essa equação aqui, transpõe, então isso vai ficar GD transposto, GA transposto, menos GA transposto, GD transposto, igual a I, FABC, GC transposto. Vamos pegar essa equação e multiplicar por menos 1. Então aqui fica menos, aqui fica mais. E aqui fica menos. Vou multiplicar ela por menos 1 e trazer o menos 1 para dentro do gerador. Agora, essa representação, como isso aqui é quadrático nos geradores, nada me impede de fazer isso. Multiplicar, ok, esse menos G, esse menos G, esse menos G. Então você está me dando o seguinte, essa relação está me dizendo que menos GA transposto, comutador menos GB transposto, é igual a isso aqui. Então é exatamente a álgebra de Lie. Gerador e F, gerador. Então, o fato de se eu fizesse isso, eu perderia o caráter. Esse sinal menos aqui é crucial porque ele está aqui. Então, a representação complexo conjugada, ela é tal que os geradores são menos os transpostos dos geradores da representação original. E a álgebra de Lie não é perdida. Quando eu passo dessa representação
Para essa, eu mantenho a estrutura de álgebra de Lie. Não posso mudar. Essa relação de comutação é imutável. Qualquer representação, isso tem que variar. Então, vamos em frente. Ainda não definiu o que é uma representação complexa, é real. Então, na representação complexa conjugada, nós temos essa situação. O vetor complexo conjugado transformado é exponencial de ômega menos GA transposto besta. Então, eu estou agora trabalhando na representação em que os vetores são complexos conjugados. Nós vamos dizer que uma representação é real. Geralmente eu vou guardar essa notação em ré para representação irredutível. Tá? Então, aí ré é escrito, a representação irredutível é real se existir uma matriz não trivial, diferente da identidade. Não trivial, da identidade, não tem que ser. Uma matriz não trivial. Então, para todos os reais, matriz não trivial, vou chamar essa matriz não trivial de S. Então, para todos os reais, S vai que isso é possível. Então, será que se existe uma matriz que, para todos os geradores, naquela representação, se tiver uma representação de dimensão n, tem que existir uma matriz n por n não trivial, que para toda matriz, para esse S aqui, qualquer matriz G, qualquer gerador que eu colocar aqui, essa matriz S faz o mesmo serviço. Isso significa o quê? Significa que se eu pegar essa relação aqui, vamos dizer que eu agora multiplico essa, ou inversamente, essa relação poderia ser colocada desse modo. S é menos 1 menos GA transposto S igual a GA. Ou seja, existe uma matriz S com essas características. Então, isso significa que eu estaria fazendo o seguinte, estaria colocando aqui um S é menos 1. Vamos multiplicar isso aqui por S menos 1 e isso aqui por S menos 1. Vamos só fazer isso. Se existir essa matriz, vou multiplicar essa relação à esquerda por S menos 1 por S menos 1. E aqui, claro, eu multiplico por S menos 1. Então, se existir uma matriz tal que isso aconteça, o que significa isso? Significa que esse vetor S a menos 1 V estar linha, ele vai ser S a menos 1, agora, essa transformação, quer dizer, isso aqui, S a menos 1 exponencial de I, vocês vão pegar uma relação desse tipo, S a menos 1 exponencial de A, S, imagina que isso aqui eu posso expandir em série, então isso aqui é identidade, mais A2 sobre 2 e assim vai, né? Então, isso significa que, se eu colocar S a menos 1, S, eu vou ter S a menos 1, S, que é a identidade. Mas, se eu colocar isso aqui entre S a menos 1 e S, significa que eu posso. Isso aqui bate aqui da identidade, nada muda, mas esse cara aqui vai ficar S a menos 1 a S. Esse cara vai ficar S a menos 1 a. Aí eu boto S a menos 1 a S. Então, claro que essa identidade, isso aqui fica uma identidade rapidinho. Claro. Então, essa é a
menos 1, exponencial de A. S é exponencial de S é menos 1 a S. Vou pegar essas matrizes lá para cima. Então, ao fazer isso, eu vou ter S é menos 1 está minha vai ser, eu jogo isso aqui, que vai ficar S é menos 1 menos GA transposto S, que é o próprio G. Isso aqui vai dar S é menos 1 está. Ou seja, esse objeto aqui tem a mesma lei de transformação que o V. Então, tem uma matriz S que faz a conexão entre V e V estar. S a menos 1, quer dizer, V e S a menos 1, V estar, transformam-se no mesmo ponto. Então, é isso que nós chamamos de uma representação real, porque V e V estar, do ponto de vista da realidade, eles diferem apenas por uma matriz. Então, existe o mesmo gerador, ele transforma o objeto V e o objeto V estar. Se a gente quiser pegar um exemplo simples, que já aparece justamente na teoria eletrofrática, que é justamente quando a gente tenta jogar massa para os partes, a gente precisa usar esse conceito na simetria SO2. Por exemplo, se nós pegarmos a simetria SO2, nós vamos pegar grupo S só como exemplinho. Grupo SO2. Vamos pegar a representação bidimensional de SO2, o dublete de SO2. Quem são os geradores? As matrizes de Pauli sobre 2. Então, a álgebra de Lie, tem aqui sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, então aí, epsilon, ABC, sigma C sobre 2. Então, essa é a álgebra de Lie das matrizes de Pauli, dos geradores de SO2. Se eu pegar a representação bidimensional, então é claro, o que significa uma transformação? Significa que psi exponencial de ômega A, sigma A sobre 2, mas psi aqui é um dublete de SO2, é um objeto complexo, dublete de SO2. Então, se eu pegar o psi estar, nós já vimos, ele vai se transformar no exponencial de menos I, menos I a sigma A estar. Mas aí, devido à unicidade, vai ser a mesma coisa. Vai ficar I, ômega A, menos as matrizes de Pauli transpostas sobre 2, psi estar. Então, a pergunta, se essa representação é real, tem que existir uma matriz tal que S é menos 1, menos sigma A transposto. S seja igual a sigma A. Então, será que existe uma matriz 2 por 2 que faz esse trabalho com as matrizes de Pauli? Vamos ver. Então, vamos pegar a matriz de Pauli sigma x. Se essa relação aqui é válida, multiplica a esquerda por S. Isso aqui é S. Então, esquece isso aqui e vamos tirar esse sinal menos daqui e jogar ele para cá. Então, a matriz sigma x, que é a primeira matriz de Pauli, ela é simétrica. Então, sigma x é igual a sigma. Então, significa que a matriz S, ela anticomuta com sigma x. Se eu pegar sigma A, matriz sigma 1, ela é transposta, então ela é igual a ela mesma. Então, sigma 1S é igual a menos S sigma 1. Então, ela anticomuta. Se eu pegar a matriz sigma Y, a matriz sigma Y é antissimétrica. Então, essa matriz aqui, ela comuta. A segunda matriz de Pauli é 0 menos I e 0. Então, é antissimétrica. Então, menos daqui cancela com menos daqui, ela se comuta. E a terceira matriz de Pauli é o sigma Z, que é real também, portanto ela é simétrica, com zeros à diagonal, né? Então ela também anticomuta. Então uma matriz que anticomuta com sigma x e que anticomuta com sigma Z, mas comuta com sigma y, tem que ser proporcional a sigma y. Então minha escolha seria S. Pode ser sigma y, qualquer, como sigma y é real, complexo potência, essa matriz aqui faz o meu trabalho. 0, 1, menos 1, 0. É a matriz chamada, a matriz S. É o eletivo de dimensões. Então, isso significa que existe uma matriz S
essa matriz aqui. Então, se eu pegar essa matriz, atuar nesse vetor, isso significa que eu vou ter um novo objeto aqui, que é o C2 estar menos o C1 estar. Então, o que a gente faz com o Higgs, né? A gente joga o Higgs, a gente tira o conjugado de carga do Higgs, que é exatamente isso, para poder o Higgs da massa por quarto dele. Se a gente fizesse o período de Higgs na teoria eletrofraca só como o dublete de Higgs, tal qual ele é, a gente só ia dar massa para o elétron, não dá massa para o nu, mas só ia dar massa para o quark U. Para o quark D, não dá massa para o quark U. Então, no setor de quarks, da teoria eletrofraca, eu preciso fazer uso desse recurso e introduzir uma interação de Yukawa com o Higgs Fc. Eu vou fazer isso aqui. Fc nada mais é do que a matriz de Pauli vezes o Fisch. E aí, esse campo de Higgs, como ele tem valor esperado no barco, ele dá massa para o quark U e para o quark D. Senão o problema seria sério. Eu daria massa para o elétron e não para o neutrino, mas daria massa para o campo D e não daria massa para o campo do quark U. Então, isso é um conceito importante, muito importante em unificação, já na teoria eletrofraca aparece. Então, isso significa o seguinte, que, segundo SO2, se esse objeto aqui se transforma, se uninha, a transformação SO2 dele é essa aqui, isso significa que esse objeto aqui vai ser a mesma coisa. Vou explicar já por que eu estou falando aqui disso. Nesse sentido, esse objeto aqui, geralmente na literatura eu costumo chamar esse objeto aqui se chama isso aqui de Cc. É o conjugado de carga. Não é o conjugado de Dirac. Não é o conjugado de Dirac no sentido do espaço-tempo do espaço local. É o conjugado de Dirac no sentido do grupo SO2 interno. É só nesse sentido. Então a gente cria uma nova representação de quarks. E aí a gente acopla esse objeto aqui com o setor de quark. Quando a gente faz, né? Left barra Higgs right, eu agora vou fazer right barra Higgs left barra Higgs C right. E isso aqui vai dar a massa por quark que está em cima e não para ficar embaixo. Então eu gero massa por quark e o quark. É só isso que eu estou dando certo. Mas o que é importante isso? É importante que para todo grupo de Lie, a representação adjunta é sempre real. Isso é importante. Se a representação adjunta é real, os campos de meio podem ser reais. Senão eu teria campos de ângulos complexos, né? Eu estaria duplicando o espectro de bósons vetoriais. Então, esse resultado, o fato de que nós entendemos, né? Entendemos não? Eu mostrei para vocês, não sei se foi claro, esse conceito. O que significa uma representação do grupo de um certo grupo ser real? Significa aquele mapeamento entre os menos geradores transpostos com os geradores originais através de uma matriz de representação. Na representação adjunta, isso sempre acontece. Então, um resultado importante é esse aqui. Resultado importante. A representação adjunta. O que é a representação adjunta? É aquela representação onde os geradores satisfazem essa relação aqui. É sempre real. Uma outra forma de vocês verem a representação adjunta sempre real seria o seguinte. Olha quem são os elementos, os elementos do grupo. É I, ômega A, GA. Isso é um grupo. Nessa representação
representação, se eu for pegar os elementos de matriz, essa matriz aqui, olha os elementos de matriz dela, esse I cancela esse menos I. Então, esse exponencial é real. Então, a transformação do grupo é real, é uma matriz real. Apesar do grupo ser complexo, nós temos um grupo SUN, SU2, as matrizes são complexas, mas essa representação, qualquer transformação nessa representação, ela fica real. Ela não tem, a matriz que faz a transformação, ela vai ser exponencial de algo que é real. Então, ela não tem geradores. Os geradores são puramente imaginários, justamente para poder manter a unitariedade da representação, mas ao serem puramente imaginários, eles comem esse I. E aí eu exponencio algo que é completamente real. Então, na representação adjunta, a matriz que faz a transformação do grupo, ela é totalmente real. Ela tem uma realidade bem definida. Ela não tem um elemento imaginário. Então, isso caracteriza a representação adjunta como sendo uma representação real. Se eu pegar um objeto real e fizer a transformação dele, eu não gero componentes complexos para ele. Então, isso diz que é representação real. Essa é uma outra forma mais intuitiva, mais terra de ver o que é uma representação real. Pega um vetor real, só com componentes reais. Faz naquela representação uma transformação do grupo em cima dele. Em geral, os elementos de matriz dos geradores têm parâmetros imaginários. Então, em geral, uma transformação de um grupo de I, ela tem elementos imaginários. E aí, quando você transforma um vetor em objeto real, ao transformar, ele ganha componentes imaginários. Então, isso mostra que a realidade não é um conceito estável. Se eu faço uma transformação em cima de um objeto real, ele ganha componentes complexos. Então, isso significa que eu tenho que ter um objeto complexo de matriz. Agora, se eu tenho um objeto real e a matriz que vai transformar ele é completamente real, ele permanece, então. Então, eu não perdi a realidade. É isso que é uma representação real. No final do dia, é tão simples quanto isso. Então, a representação adjunta tem essa característica. Como os elementos de matriz são puramente imaginários, os elementos do grupo são puramente reais. Elementos de matriz do gerador. Tá? Então, isso me dá um grande apoio já no direcionamento de uma física mais concreta. Ou seja, os campos de Young-Mills devem sempre ser tornados reais. Então, os amiais são reais por pertencerem à representação de. Não é nem por vamos usar a palavra pertencerem, mas por se transformarem na representação de vida. Então, se eu posso tomar campos reais, então nós desde o início nós adotamos esse ponto de vista. Nós vamos pegar então, a nossa ideia então vai ser, eu vou ter, vou supor que eu não preciso trabalhar necessariamente com SON, porque eu comecei com SON porque todo mundo era real. Então, a simetria manifesta era um SON. Mas no momento que eu descubro que os campos de Young-Mills eles estão numa representação adjunta e eles são reais, eu não preciso mais pegar o grupo SON, eu posso pegar qualquer grupo de SUN, SPN, então eu posso generalizar para grupos quaisquer, chamados grupos simples. O que são grupos simples? São grupos que não tem nenhum fator de outro grupo. Quer dizer, qualquer grupo SUN é simples. Se eu pegar SU2, SU3, eles são grupos simples. O que não é um grupo simples? Um grupo que não é simples seria um grupo que tem mais fatores. Por exemplo, um SUN. Eles são SUN. Então, eu tenho mais fatores. Né? Tenho uma simetria independente da outra. Eu tenho mais simetrias independentes. Então, isso caracteriza um grupo que não é simples. Então, nós temos três categorias. Isso aqui eu não vou explorar muito, eu só estou criando uma convenção, porque isso aqui a gente vai trabalhar melhor no curso de grupo. Mas eu estou só colocando o seguinte. Então, um grupo simples, a gente vai fazer, a gente vai precisar ter uma ideia de como a gente constrói Young-Mills para grupos simples, para grupos semicimples e para grupos semicimples com fatores abelianos. Então, um grupo simples é qualquer grupo, por exemplo, do tipo SUN. Na verdade, existe uma definição para grupo simples. Grupo simples é aquele grupo que não contém nenhum subgrupo invariante
não abeliano dentro dele. Ele não tem nenhum subgrupo invariante dentro dele. Então é o caso, por exemplo, de SON. Não é o caso, por exemplo, de SO4. SO4 tem dois SO2 dentro deles. Então, grupos simples SON são os grupos simples por excelência. Grupos semicimples são grupos que têm produtos de grupo, quer dizer, ele é um produto cartesiano de grupos simples. Então eu tenho um simples cartesiano, outro simples cartesiano, tá? Eventualmente outro simples. Eu tenho um produto de fatores simples. Então, por exemplo, modelo padrão SO3 vezes SO2 é algo que é semicimples. Mas não pode ter fator abeliano. O semicimples, ele é um produto cartesiano de grupos simples, mas sem abeliano, sem fatores abelianos. E finalmente a gente pode ter um grupo semisimples acrescido de fatores abelianos. Por exemplo, se eu pegar o grupo do modelo padrão SO3 vezes SO2 vezes 1. Isso aqui não é um grupo semisimples. Por quê? Porque ele tem esse fator abeliano. Então, isso aqui é simples, isso aqui é simples. Isso aqui é semisimples. Agora, isso aqui não é semisimples por causa do fator abeliano. Então, em geral, nas teorias físicas, a gente precisa de grupos simples com fatores abelianos. Por que os grupos simples são importantes? Os grupos simples são importantes porque eles definem uma física mais fundamental. Se eu tiver subgrupo dentro de um grupo, subgrupo invariante dentro de um grupo, então esse grupo não é simples. Então pode ser que eu tenha algum número quântico novo dentro daquele grupo. Então eu não estou pegando o número quântico mais fundamental. Então em física, né, quando a gente trabalha com grupos simples, né, em teoria de interações fundamentais, o ideal é sempre buscar cada interação está associada a um grupo simples, porque cada grupo simples é um conjunto de números quânticos e uma constante de acoplamento que caracterizam uma interação. Então isso aqui, por exemplo, é grande unificação, SO5, ou isso aqui é QCD, SO3. Agora, se eu colocar aqui SO3 vezes SO2, eu tenho uma física para SO3 e tenho uma física para SO2. Então, os grupos semisimples, eles já estão colocando juntas duas físicas distintas. O abeliano, uma outra física, que é uma física abeliana, não estou dizendo que é o eletromagnetismo, poderia ser um número leptônico. Então, em geral, a estrutura é essa. A estrutura do modelo padrão é realmente essa, mas a estrutura da grande unificação não é essa. A nossa expectativa, né, é que eu tenha uma unificação. Por exemplo, uma das coisas que circula, das ideias que circulam na praça, é que eu tenho a SO5, aí SO5 é uma simetria simples, eu tenho números, eu tenho uma simetria única, uma única simetria, uma única física, por isso que ela unifica. Tem uma única física aqui. Dessa física, numa escala na faixa de 10 elevado a 16 GeV, a história conta que eu ganho uma outra física que sai daqui. SO3 de cor, SO2, né? Não sei mais. E aí, eu ganho agora 3 físicas a partir de uma origem comum. Então eu começo a ver que essas 3 físicas, elas podem conviver se elas provêm dessa. E aí aqui, de novo, né, agora nós estamos aí nessa era, estamos aqui nessa região, dos 10 a 2 GeV, né, a região do Higgs. Essa simetria, ela acaba saindo, SO3 por eletromagnético. Então, aquele R ali não é hipercarga. pode ser que a gente chame de R, mas a gente chama. Não, quer dizer, você pode chamar. Quer dizer, na verdade, a hipercarga eu gosto de chamar de R, é uma questão de escola. Lá no salão a gente chamava de R, mas pode chamar de hipercarga. É uma questão de... Mas o número quântico que está associado àquele R é a hipercarga, assim. Mas vamos colocar hipercarga. E aí, no final de tudo, a gente ganha isso aqui. Então, isso é uma física de um grupo simples. Então, aqui está tudo unificado. Eu tenho uma física só. Aqui tem 2 números quânticos, aqui tem um número quântico. E
e aqui tem um número quântico. Esses três números quânticos provêm desses números quânticos em comum. Então, é nesse sentido também a unificação. E aí, o que eu entendo aqui, por eletromagnetismo, estava nessa unificação, estava semi-unificado aqui, mas a unificação verdadeira. Então, o grupo simples, quer dizer, o conceito de vamos conectar o conceito algébrico e o conceito de física. O conceito algébrico é que dentro, se vocês pegarem um grupo de Lie, esse grupo de Lie, ele pode ter conjunto, eu posso ter um subgrupo invariante. O que é o conceito, né, de um subgrupo invariante? Suponha que eu tenho um grupo, né? Um grupo é um conjunto de elementos. Tá? Suponhamos que eu consiga, eu tenha um certo conjunto de elementos H, tal que, se eu pegar qualquer transformação do grupo, atuar em H dessa forma, eu ganho um novo elemento que é da mesma categoria de H. E qualquer transformação do grupo mexendo nesse H, é como se eu tivesse assim, eu tenho identidade, eu tenho um subgrupo H. Esse é o meu grupo G. Se eu pegar qualquer elemento daqui, compuser com qualquer elemento que esteja aqui ou aqui, no final de tudo, eu sempre ganho um elemento que está aqui. Então, qualquer operação que eu faça com qualquer elemento daqui, eu não saio desse subgrupo. Então, isso é um subgrupo invariante. Então, do ponto de vista da álgebra de Lie, significa que eu vou ter um conjunto de geradores que, entre si, eles comutam, eles fecham. Qualquer elemento daqui multiplicado por qualquer elemento daqui, e qualquer elemento daqui que eu compuser com o elemento daqui, me deixa aqui. Então, se eu pegar qualquer gerador que está aqui, com qualquer objeto que está aqui, então um gerador que está aqui fora, um gerador que está aqui fora, com um gerador que está aqui dentro, vai me dar um gerador que está lá dentro. Então, eu não consigo nunca sair daqui. Isso é um subgrupo invariante. Então, grupos simples não podem ter subgrupos invariantes dentro dele. O subgrupo invariante mais simples que ele tem dentro dele é ele mesmo. Então, se ele não tem subgrupo invariante, eu não consigo fechar um grupinho dentro dele, eu não consigo fechar uma física aqui desconectada da física que está aqui. Está claro? Isso aí. Tá. Se não for simples, é favorável. Se não for simples, segundo todos os grupos de Lie que não são simples, eles podem ser expressos como um conjunto de fatores semi-simples por fatores abelianos, que são o teorema geral das álgebras dos grupos de Lie. Está claro, então, fisicamente, né, o que é o conceito? Isso matematicamente é mais simples ainda, é só fazer esse exercício aqui. G, H, G menos 1. Isso aqui pertence sempre a H. Para qualquer H que eu pegar aqui dentro, e qualquer G que eu pegar dentro ou fora. Ou seja, eu não saio daquele subgrupo. Em termos de geradores, se a gente olha para uma álgebra de Lie, a gente sabe imediatamente se ela é simples ou não. Existem categorias de geradores que se fecham entre si. Então, se eu tiver esses geradores aqui forem geradores do tipo HA, e esses geradores aqui forem geradores do tipo GI, então eu tenho HA, HB, qualquer gerador daqui com qualquer gerador daqui vai dar F, ABC, geradores daqui. Qualquer gerador de fora com qualquer gerador lá de dentro vai dar gerador lá de dentro. Então, eu não consigo sair aqui de dentro. Então, esse grupo não pode ser simples. Agora, se não existir nenhum subgrupo invariante dentro dele, quer dizer, a única estrutura que é invariante é ele todo, então, esse grupo é simples, e aí eu tenho uma física bem clara associada a ele. Então, esse é o caso do SUN. SUN sempre é um grupo simples. Então, como o Antônio levantou, se o grupo não é simples, a estrutura mais geral que a gente pode atribuir ao grupo de Lie é que ele seja um produto de fatores simples, como é o caso de um grupo semi-simples, por eventuais fatores abelianos. Então, o grupo mais geral vai ter sempre essa estrutura. Simples, vezes simples, vezes simples, vezes abeliano, vezes abeliano, vezes abeliano. Então, agora voltando para fazer física. Tá? Isso é só um parênteses matemático. Nem matemática, é algebrazinha, né? Parênteses algébrico. Vamos voltar agora para o que a gente quer fazer de física. Então, se eu quero sempre pegar grupo, quer dizer, se eu quero pegar sempre campos de Gauge que são reais, a primeira construção que a gente pode fazer é, na teoria de Young-Mills, um grupo simples. Então, vamos pegar um grupo simples. Um grupo simples, por excelência, pode ser, por exemplo, SUN. Vou pegar uma teoria de Gauge SUN.
Então, qual vai ser a minha ideia? A ideia é que os campos de gauge. Então, geralmente SUN. SUN é sempre um grupo com um número N2 menos 1 de geração. Então, essa é a dimensão do grupo SUN, dimensão real, né? Quer dizer, o número de parâmetros reais que definem uma matriz do grupo SUN é N2 menos 1. É uma matriz SUN, né, uma matriz G de SUN, ela tem essa estrutura exponencial de ômega A GA. Então, é uma matriz N por N, ela é unitária. Se ela é unitária, esses objetos aqui são hermitianos. Então, e como ela tem determinante 1, o fato dela ter determinante 1, a transformação tem determinante 1, me garante que o traço é zero. Então, isso aqui é a álgebra de Lie associada ao grupo SUN. É a álgebra SUN. É o conjunto de todas as matrizes hermitianas, N por N, de traço nulo. Então, se eu pegar uma matriz hermitiana, N por N, pegar a estrutura geral de uma matriz hermitiana, N por N. O que acontece com a matriz hermitiana? A diagonal é real. A diagonal é toda real. Então, significa que eu já tenho N parâmetros reais na diagonal. Mas se ela é hermitiana, tudo que está aqui está replicado aqui. Então, todos os objetos que estão aqui, eles já estão replicados aqui. Então, eu posso esquecer isso aqui. Para efeito de contagem de elementos independentes, todos os elementos independentes estão aqui, acima da diagonal. E são complexos. São objetos do tipo A mais B. Quantos elementos eu tenho acima da diagonal? Eu tenho N2 elementos, a matriz toda. N2 menos N sobre 2 é o número de elementos que estão em cima. N2 menos N sobre 2 é o número de elementos que estão embaixo. E N é o número de elementos que estão na diagonal. Então, se eu pegar os elementos que estão em cima, somar com os elementos que estão embaixo, são os mesmos, a menos de complexo conjugado, e somar com a diagonal, realmente, isso aqui dá menos N, cancela N, eu tenho 2N2 parâmetros reais. Então, é uma matriz. No fundo, isso aqui é uma matriz complexa, N por N, com 2N2 parâmetros reais. Tá? Mas, então, vamos lá. Então, os parâmetros, então, eu tenho N elementos reais na diagonal. E agora, eu tenho N2 menos N sobre 2 elementos complexos aqui em cima. Tudo que está aqui está replicado aqui embaixo. Eu esqueço isso, está tudo aqui. Só que são N2 menos N sobre 2 objetos complexos. Cada objeto complexo tem parte real e parte imaginária. Então, isso aqui me dá N mais N2, 2N2, né? Isso, menos N, né? Então, N2 menos N. Então, em princípio, essa matriz teria N2 elementos. Só que isso é a condição de hermiticidade. Mas como ela tem traço nulo, na verdade, se o traço é zero, significa que esse elemento daqui, por exemplo, é menos a soma de todos os outros. Então, eu não tenho N elementos na diagonal. Eu tenho N menos 1 elementos na diagonal. Porque a minha diagonal é toda real, porque a matriz é hermitiana, então a diagonal é real. Mas a soma de todos os elementos é zero. Então, eu não tenho N elementos independentes, eu tenho N menos 1 elementos independentes na diagonal. Mas os elementos independentes que estão acima da diagonal, mas que são complexos. Então, tem parte real e parte imaginária. Então, esse cara cancela esse. Então, no final do dia, essa matriz depende de N2 menos 1. Então, toda matriz hermitiana, N por N, de traço nulo, tem N2 menos 1 elementos reais. Então, essa é a dimensão do grupo. Porque se eu conhecer todas as matrizes hermitianas, N por N de traço nulo, eu automaticamente conheço a matriz do grupo SUN. Então, a dimensão do grupo SUN real, quer dizer, parâmetro, uma matriz de SUN depende sempre de N2 menos 1 parâmetros reais. Se for SU2, são 3. Se for SU3, são 8. Se for SU4, são 15. E assim vai. Então, esse grupo é simples. Então, vamos pegar o nosso grupo simples. A álgebra de Lie tem isso aqui.
No caso especial do SO2, as constantes de estrutura são os épsilon, os épsilon de Levitine. Para outros grupos, estão tabelados. Né? Bom, vamos pegar agora, porque tem umas coisas aqui que eu vou querer trabalhar com vocês, que vai fazer a parte mais algébrica. Isso aqui é só pela teoria de grupo, então não tem nada de interessante, é só para guardar, porque isso aqui também perdi espaço nos livros e nos artigos, então eu condensei aqui quando eu estudei e vou passar para vocês que a gente vai com tudo numa coisa só. Então, a nossa relação que define a álgebra de Lie é aquela, os geradores, como nós já colocamos, são todos hermitianos, de traço nulo, e as constantes de estrutura são objetos completamente antissimétricos, são F, A, B, C, F, B, C, A, que é F, C, A, B, que é menos B, A, C, que é menos C, A, B, que é menos B, C, A. Então, tudo as mesmas relações que os épsilons têm. Aqui tem um detalhe importante, que é como considerar uma representação irredutível arbitrária do grupo SO. Uma representação qualquer, por exemplo, no caso de SO2, no caso de SO3, as representações podem ser de dimensão 3, podem ser 3 estar, 6, 8, 10, 12, 15, 21. Então tem representações específicas. Depois, com os tabuleiros de ano, nós vamos aprender a gerar todas essas representações. Esses números saem do ciano de tabuleiro. Então vamos supor que eu estou numa representação qualquer de SOM. O que significa uma representação irredutível de SOM? Vamos dizer que a dimensão dela seja R, ou a dimensão dela seja D. Então, D é a representação, e a dimensão dessa representação. Então, isso significa que as minhas matrizes G são matrizes hermitianas D por D. A dimensão depende da representação. Então, no caso de SO3, pode ser 3 por 3, pode ser 6 por 6, pode ser 8 por 8, assim vai. E, usando um método chamado método de diagrama de Dink, a gente pode sempre, isso aqui é geral para qualquer representação de SOM, eu posso sempre escolher os geradores de tal maneira que o traço do produto de dois geradores qualquer que seja a representação, ele vai ter sempre um fator C que depende da representação vezes o delta AB. Eu introduzo uma espécie de uma relação de ortonormalidade por geradores. Tem sempre um fator aqui que depende, esse fator não é universal. Então, se a matriz é 3 por 3, esse fator pode ser 1. Se ela, no caso de SO3, é 6 por 6, esse fator é outro. Mas o que é importante é que eu posso sempre escolher geradores de tal maneira que o traço do produto de dois geradores quaisquer, se eles forem diferentes, dá zero. Se eles forem iguais, dá identidade. Esse é o traço. E eu posso escolher de eu tenho uma outra liberdade na escolha dos geradores, que é a soma de todos os geradores, GA, GA. Isso aqui está somado sobre A. A soma sobre todos os geradores de uma dada representação qualquer vai ser um outro coeficiente que nós chamamos de Casimir, que aliás é o eixo do Casimir, do efeito Casimir, vezes a matriz identidade daquela representação, ou seja, a matriz identidade D por D, uma representação de dimensão D. Então, os meus geradores podem sempre ser escolhidos dessa maneira. Eu vou colocar isso porque isso é universal. Qualquer livro que vocês pegarem, não vão se enrolar, porque às vezes tem uns fatores que tem livro que adota, já te dá um valor de C. E é ruim. Então, quando você pega outro livro, você já não sabe que fator de C às vezes você está usando. Então, eu vou normalizar de tal maneira que vocês, qualquer grupo SOM que vocês pegam a convenção, essa convenção fica sendo universal. Então, eu posso sempre escolher os geradores para satisfazerem a essas condições aí. E a relação que existe, independentemente do grupo SOM, para qualquer representação, eu posso sempre ter essa relação C de R, esse coeficiente, vai estar sempre ligado a esse coeficiente através dessa relação. A dimensão daquela representação sobre o número de geradores do grupo, isso é universal, e isso aqui também depende da representação. Então eu posso sempre trabalhar dessa forma. E aí vamos dar. Em geral, a normalização padrão dos grupos SOM é a seguinte: quanto vale o C na representação n-dimensional? A gente chama box. Essa representação aqui é a representação n por n, é a representação n por n. Eu estou trabalhando com SOM em forma n por n, ou seja, estou trabalhando com representação bidimensional de S2,
a representação tridimensional de S sobre 3. Então, dado um S e um N, se eu pegar um N plate de campos, eu estou nessa representação que o meu Young Tableau é o box, é a representação fundamental. É a representação N por N. Então, para essa representação, tem livro que coloca, ó, tem artigo que aparece com um boxezinho, ou, se vocês quiserem, pode colocar o N, indicando que a representação de dimensão é. Esse fator vale sempre dele. Então, se eu pegar matrizes de Gell-Mann 3x3 para o grupo SO3, esse coeficiente vai valer sempre dele. E, se eu pegar o coeficiente C2 associado a essa mesma representação, a relação dele está aqui. Então, a dimensão da representação é N, então fica N sobre N menos 1, N2, e esse C2 vale isso aqui. N2 menos 1 sobre 2N. Esse aqui é o C2. Então, se a gente botar aqui esse C2, né? O D então é N. Nessa representação, a dimensão é N, então a dimensão é N. Esse fator aqui é sempre o mesmo para qualquer grupo, qualquer representação. E o C2 vale N2 menos 1 sobre 2N. Então bate justamente o fator N. Então eu gosto de colocar isso, porque isso em geral independe de autor. Bom, então se eu pegar a representação adjunta, essa é a nossa, é a representação dos campos de Gay. Então, se eu pegar C na representação adjunta, o que é a representação adjunta? É a representação que tem dimensão igual ao número de geradores. Então, é a representação de matrizes N2 menos 1 por N2 menos 1. Então, a dimensão da representação adjunta, deixa eu colocar aqui, a dimensão da representação adjunta é N2 menos 1. Ela tem a mesma dimensionalidade que o número de geradores. E aí os coeficientes dela são esses aqui. O C na adjunta é igual ao C2 na adjunta, que é igual a N. Isso para qualquer S. Então, se eu tiver em qualquer S ou N na representação adjunta, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Se eu tiver em qualquer S ou N na representação fundamental, que é a representação de dimensão N, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Nós já tínhamos visto também a representação adjunta, né? O GABC, a representação adjunta é sempre menos I, FABC, a representação adjunta. Uma outra relação importante que a gente tem é a identidade de Bianchi. Então, nós temos que F está dessa forma. Vou ter assim, ADE, F, B, C, mais F, B, D, F, C, essa identidade ela tem uma regularidade. Vocês observem o seguinte, ó. Esse índice está no lugar fixo. O D está sempre aqui. Ele é um índice livre. Está sempre aqui, está sempre aqui. Ele não sai desse lugar. Esse índice está sempre contraído com esse. Isso é fixo. A única coisa que está acontecendo nessa relação é a permutação cíclica de ABC. ABC, BCA, CAB. Então a gente tem uma permutação cíclica desse índice com esses dois índices. ABC, BCA, CAB. Então essa é a estrutura da identidade Bianchi. Um índice. Ela tem, então os índices livres são A, B, C, D. Então, o D está fixo, o E está sempre contraído e o ABC segue essa regra. Depois, uma outra relação importante que sai para elas também é que, para qualquer grupo S ou N, essa contração F, A,
CD vezes F BCD é igual a N vezes delta AB. Isso é geral também. Se a gente tiver, então, uma contração em dois índices. No fundo, essa relação aqui é essa. Eu tinha apagado. É o traço de GA-GB. Foi rápido. Esse cima dele, você, antes do intervalo, tinha chamado de Jacó. Oi? Tinha chamado de Evidente da Jacó, Evidente da Jacó, Mas agora você chama de Bianchi. é pelo seguinte, identidade Bianchi a gente usa mais em teoria de rede, a gente chama mais de identidade de Bianchi, mas é a mesma coisa. A identidade de Jacobi, ela é mais colocada no sentido algébrico. E a identidade Bianchi mais no sentido de formas diferenciais. Quando a gente fala da identidade Bianchi, a gente está mais ligado a formas diferenciais. Mas no fundo é a mesma coisa. Um é a manifestação algébrica e o outro é a manifestação diferencial. É a mesma coisa. Tá? Então quando eu falar Bianchi ou Jacobi é a mesma coisa. Isso é importante. E aí aqui outra relação que é importante para nós é essa aqui. FABC vezes qualquer gerador GB, qualquer gerador GC, isso aqui me produz essa relação. I sobre 2 NGA. Sempre que eu tiver, no fundo, isso aqui é, o produto, é a própria relação de comutação. FABC vezes GBC, no fundo, é o comutador, é o produto vetorial, é como se fosse o produto vetorial epsilon A, BC, vetor B, vetor C. É o produto vetorial, no fundo, de G e o GC, dando GA. É exatamente o produto vetorial. A álgebra de Lie, no fundo, é uma versão do produto vetorial, que é uma forma mais simples de ver uma álgebra de Lie, é um produto vetorial. Beleza, então isso aqui. E agora tem uma relação que é importante, e essa é uma relação que às vezes faz confusão. Você pega, às vezes, a convenção de um autor e vai usar no paper de outro autor, aí você começa a encontrar um monte de inconsistência, porque aí tem uma questão de normalização. Eu vou colocar para vocês aqui uma normalização universal, que é a seguinte. Vocês vão ter que ter paciência de talvez até o evidente que eu acabo isso aqui. Eu preparo toda a parte dos grupos simples, está na aula que vem a gente fazer só o Young Mills, já entrar direto aqui. Fiquei fazendo isso aqui é automático. Então vamos lá, a relação importante para vocês é essa aqui. Se eu tiver numa representação R genérica, vamos dizer que eu esteja numa representação R. Então, é sempre possível construir coeficientes completamente simétricos tipo constante estrutura, só que eles são completamente simétricos, tá? Depende da representação. As constantes de estrutura, elas não dependem da representação. A constante de estrutura é mesmo, ela é do grupo, ela não é da representação. Então, isso tudo aqui é geral. Isso aqui só tem constante de estrutura, isso aqui qualquer representação se faz. Mas esses coeficientes não, eles variam de acordo com a representação. Então, isso não é uma coisa estrutural do grupo, mas é uma coisa da representação. Então, esses coeficientes podem sempre ser escolhidos dessa forma. O anticomutador de dois geradores, ele pode sempre ser escrito dessa forma. 2, aqueles coeficientes que eu dei para você no início, C de R, sobre a dimensão da representação, tudo é número, delta de AB, vezes a matriz de identidade, D por B. É exatamente o caso de S2, o anticomputador de duas matrizes de Pauli, então, delta B, vezes a identidade, mais um outro pedaço, que é D, ABC, vezes GC. Então,
é uma relação parecida, né? Mas não é a relação de comutação que define a álgebra de Lie, por duas razões. Primeiro, que a outra é assimétrica, não tem identidade. Aqui tem a identidade. Então, aqueles geradores que foram normalizados daquela forma que eu coloquei para vocês lá em cima, eles vão sempre satisfazer uma relação, em qualquer representação, eles vão satisfazer sempre uma relação de anticomutação que segue esse padrão aqui. Só que para cada representação que eu pegar, esses valores mudam e esses valores mudam. A relação de comutação, não, essa relação, qualquer representação que eu pegar, qualquer GAG, eu posso mudar a representação, essas matrizes mudam localmente, mas essa relação nunca muda. Então, isso aqui é estrutural do grupo, isso não depende da representação. Aquela relação ela é válida para cada representação em coeficientes diferentes. E aí, esse coeficiente aqui, dado naquelas relações que eu tinha dado para você, esse coeficiente também pode ser colocado dessa forma. Ao invés de escrever assim, eu posso escrever assim também. 2 C2 de R sobre N2 menos 1 vezes o delta D. É uma coisa. Então, ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. E essas coisas estão aqui. Então, essa relação, ela vai ser importante para o seguinte, eu vou olhar aqui. Então, isso vai acontecer da seguinte maneira. Essa relação, se eu junto essa relação com essa relação, eu somo, eu abro essa relação, GA-GD mais GD-GA. Essa fica GA-GD menos GD-GA. Então, eu somo essas duas relações, aparece um fator 2 aqui. E aí eu posso escrever o produto de dois geradores, para qualquer representação, vai valer também essa relação. GA, GD é igual a C2 GR sobre 2 menos 1 delta D vezes a matriz identidade. Aquela dimensão dele. Matriz identidade daquela dimensão. Vou botar aqui R. A representação é a identidade daquela dimensão. E aí vem mais um meio, vem daquela relação lá, mais um meio do D a DC de R GC mais I sobre 2 F ABC. Então eu posso sempre reduzir, em qualquer representação que eu tiver, eu posso sempre reduzir produtos de dois geradores a